Imagine uma banda famosa por fazer músicas longas, complexas, cheias de solos intermináveis e letras sobre mitologia. Uma banda cujo público era formado quase que exclusivamente por homens barbudos, fãs de rock progressivo que analisavam cada nota com a seriedade de um cientista. Agora, imagine que essa mesma banda, em um único movimento, lançou uma música que mudou tudo. De repente, os shows não eram mais um clube do Bolinha. As mulheres começaram a aparecer. As namoradas, as esposas, o público que queria cantar junto e não apenas analisar a técnica. Essa é a história de como o Genesis, uma das bandas mais cerebrais da história, descobriu o coração e como uma música simples, escrita em 10 minutos, salvou a carreira deles quando todos apostavam no seu fim. Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Miguel e a partir de agora, no Rock Doc, eu e você faremos diversas viagens no tempo, pelo mundo da música. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, é de graça e esse simples gesto ajuda a continuarmos postando vídeos incríveis para você. E assim, você faz parte dos quase 100 mil inscritos. Para entender o impacto de Follow You, Follow Me, precisamos entender o cenário. O ano era 1978 e para o Genesis, o futuro parecia sombrio. Eles tinham acabado de perder 2 membros cruciais. O carismático vocalista Peter Gabriel já tinha saído em 75. E agora, o guitarrista Steve Hackett também tinha abandonado o barco após o álbum Wind and Wuthering, de 77. De um quinteto, eles foram reduzidos a um trio: Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford. O título do novo álbum não poderia ser mais literal: And Then There Were Three. E então, ficaram 3. A imprensa musical estava pronta para escrever o obituário da banda. O punk rock estava explodindo, chamando bandas como o Genesis de dinossauros. A percepção geral era de que o Genesis só sabia fazer aquele rock progressivo denso, instrumentalmente elaborado para um público muito específico. Eles eram alérgicos à simplicidade melódica, mas o trio tinha uma carta na manga. Ou melhor, uma intenção clara. Eles decidiram que era hora de mudar a rota. Eles queriam atrair um público mais amplo. Eles queriam que a música deles chegasse às mulheres. Havia antecedentes. Músicas como Ripples, Your Own Special Way já mostravam um lado mais acessível. Mas com Follow You, Follow Me, a intenção era explícita. Mike Rutherford, o baixista e guitarrista, explica essa mudança com uma honestidade brutal. Ele dizia que até aquele momento o público do Genesis era fortemente masculino. Era um ambiente técnico, sério, mas essa música mudou a proporção da plateia. Rutherford disse: depois dessa música, todos os caras podiam dizer para suas namoradas: olha, aqui está aquela música que você gosta. Então elas vinham para os shows e, claro, acabavam curtindo a noite inteira. Pode parecer uma estratégia simples hoje, mas na época, para uma banda de prog, isso era quase uma heresia. Era um risco enorme de alienar os fãs antigos. Curiosamente, Follow You, Follow Me não foi planejada originalmente para ser um single pop. Na verdade, na tradição do Genesis, ela poderia facilmente ter se tornado apenas mais uma parte de uma suíte de 20 minutos. O processo de composição do Genesis geralmente envolvia pegar pedaços de músicas e colá-los uns nos outros. Rutherford tinha um riff. Tony Banks colocou alguns acordes por trás dele, com algumas mudanças inusitadas. Em qualquer outro ano, aquilo teria sido expandido, complicado e transformado em uma ópera rock. Mas dessa vez, eles perceberam algo. A ideia tinha vida própria como uma canção curta. Eles sempre admiraram os Beatles, os Kinks e os Small Faces, mestres da canção de 3 minutos. Mas o Genesis nunca foi bom nisso. Eles eram uma banda de álbuns. Escrever algo conciso que funcionasse em 3 minutos e meio é uma arte que eles ainda não dominavam. Até agora. A sonoridade da música é definida logo nos primeiros segundos. Aquele som de guitarra pulsante e líquido. Rutherford conseguiu aquilo usando um pedal de efeito flanger da MX. Como disse o lendário produtor Trevor Horn certa vez, a introdução é a parte mais importante da música. E
E Rutherford sabia disso. Aquele som capturava a atenção imediatamente. Não era agressivo, era envolvente. E então veio a letra. Para uma banda que escrevia sobre caixas de música apocalípticas e batalhas medievais, a letra de Follow You, Follow Me foi um choque de simplicidade. Mike Rutherford escreveu a letra em cerca de 10 minutos. Bom, ele corrige, não exatamente 10 minutos, diz ele rindo. Mas foi a primeira vez que escrevi palavras tão simples. A inspiração não veio de um livro de fantasia ou de uma crítica social complexa. Veio de casa, veio do coração. A letra foi inspirada em sua esposa, Angie. Como acontece com muitas bandas no início da carreira, o Genesis passava muito tempo na estrada. Turnês longas, meses longe de casa. Rutherford sentia uma saudade imensa. Ele não via a esposa tanto quanto gostaria. Então, ele pensou nela e escreveu o que sentia. Eu te seguirei, você me seguirá. Era um sentimento puro, direto, sem metáforas complicadas. Rutherford admite que no começo teve dúvida. Ele pensou, meu Deus, isso não pode ser bom. Normalmente, as letras do Genesis exigiam dias de agonia e desenvolvimento. Mas quando ele olhou para o papel, percebeu que o charme estava exatamente ali, na honestidade. Essa música fez mais do que apenas tocar no rádio. Ela salvou o Genesis. Ela provou que Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford podiam sobreviver sem Peter Gabriel e Steve Hackett. Ela transformou o Genesis de uma banda de culto em uma potência de estádios. Foi a porta de entrada para o som que dominaria os anos 80. Sem Follow You, Follow Me, talvez não tivéssemos os sucessos gigantescos que viriam depois, como Invisible Touch ou a carreira solo de Phil Collins. Eles deixaram de ser apenas músicos para músicos e se tornaram músicos para o mundo. E o mais importante, eles olharam para a plateia e pela primeira vez viram casais dançando juntos. E você, prefere a fase progressiva e complexa do Genesis ou essa fase pop que conquistou o mundo? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com aquela pessoa que ama Genesis e Phil Collins. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.